Uma nuvem gigantesca de gafanhotos famintos virou motivo de preocupação esta semana. Eles fizeram estrago na Argentina, devorando plantações inteiras. E cidades brasileiras começaram a se preparar para essa invasão alada. Aí no bloco anterior a gente perguntou quantos gafanhotos formam uma nuvem dessas. As opções eram 10 milhões, 50 milhões, 250 milhões ou 400 milhões. Olha lá, 38% das pessoas que votaram em casa acharam que a resposta era 250 milhões. E erraram! Vocês foram muito humildes nesse palpite, gente. São 400 milhões de gafanhotos nessa nuvem. É muito gafanhoto. Meu Deus do céu, será que essa horda de insetos gulosos vai chegar por aqui, afinal? Uma gigantesca nuvem escura no céu se move rapidamente no horizonte. A mancha, sem começo e nem fim, se aproxima e assusta o autor do vídeo. Que loucura, louco! Se viene o fim do mundo. Mais de perto, a surpresa. São milhões de gafanhotos voando juntos. Nos últimos dias, dezenas de vídeos viralizaram na Argentina e no Brasil. Todo increíble. Esto es increíble. O Serviço de Monitoramento Argentino calcula que sejam 400 milhões de gafanhotos migrando do norte para o sul, em direção ao Brasil e Uruguai. Estimamos que tem um tamanho de aproximadamente 10 quilômetros quadrados. O fenômeno deixou produtores rurais assustados. Uma população tão grande de gafanhotos não precisa de muito tempo para devorar uma lavoura inteira. Essas são plantas de girassol. Essas aí são plantas de girassol que estão do lado da plantação de trigo atacada pelos gafanhotos. Sobrou nenhuma folha. Nenhuma hoja, vês? Há uma semana, a propriedade de Matias foi invadida. Essa foto mostra o que os insetos fizeram com a plantação de trigo. O que era verde virou um pedaço de terra. Como o trigo era recém-nascido, se recuperou quase totalmente. A sensação quando você vê a nuvem de gafanhotos é de que não vai sobrar nada. Os gafanhotos são mais gulosos na fase adulta. No detalhe, é possível ver a capacidade deles de devorar qualquer tipo de folhas. Mas eles não representam riscos para nós, não atacam e não transmitem doenças. Ele come folha, caules, tudo que tiver condições de se alimentar, ele se alimenta. Então, se ele parar sobre uma plantação de milho, não vai sobrar milho. Se plantar sobre mandioca, cana, não vai sobrar cultura. Especialistas argentinos dizem que a nuvem teria surgido no Paraguai. Já o Paraguai alega que a nuvem surgiu no norte da Argentina. 40 milhões de gafanhotos por quilômetro quadrado, capazes de comer em um dia o mesmo volume de pasto que 2.000 vacas. O Schistocerca cancellata é popularmente conhecido como gafanhoto sul-americano. Vive por até 4 meses, tem em média 7 centímetros de comprimento, coloração marrom e característica migratória. É um conjunto de fatores que faz com que essa espécie ela tenha esse hábito migratório. Ela exibe esse comportamento somente quando a população aumenta muito. No Brasil, os últimos registros de uma nuvem tão grande são de 1947. Jornais do Rio Grande do Sul destacaram a invasão de gafanhotos. No laboratório da Embrapa, em Pelotas, ainda há um gafanhoto preservado há 73 anos. O professor explica o que pode ter gerado essa nova nuvem que ameaça entrar no Brasil. Esse gatilho foi dado pela falta de alimento e pelas altas temperaturas. Eles conseguem adquirir energia através dos raios solares. Então, a temperatura tem que ser uma temperatura próxima de 30 graus para que ele consiga migrar, formar essas nuvens. E quanto maior é a velocidade do vento, maior é o deslocamento dele. O Ministério da Agricultura declarou o estado de emergência fitossanitária.
deixando o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em estado de alerta para que a gente possa até, se precisar, usar recursos do governo federal, ter efetividade no combate dessa nuvem se ela chegar ao estado do Rio Grande do Sul. Uma frota de 400 aviões foi colocada à disposição para proteger as lavouras. Nós estamos passando por uma seca severa ainda, nessa crise da pandemia, e mais esses gafanhotos, a gente em plena produção de laranja, de bergamota, de limão Tahiti, então é muito preocupante e a gente pede a Deus que não chegue aqui. As baixas temperaturas registradas na Argentina nos últimos dias ajudaram. Os gafanhotos estão parados na província de Corrientes, a 150 quilômetros da fronteira com o Brasil. Aviões também estão sendo usados para combater a praga por lá. Os gafanhotos sul-americanos são muito comuns no sul da Bolívia e do Paraguai e no norte da Argentina. Só este ano foram registradas 7 nuvens no território paraguaio, causando um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. Uma praga que também é comum em outras partes do planeta. Na África, uma espécie parecida, os gafanhotos do deserto, também têm arrasado plantações inteiras. Lavouras têm sido atacadas em países como a Etiópia, a Somália e o Quênia, que vive a pior invasão de gafanhotos dos últimos 70 anos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a situação pode agravar o risco alimentar numa região que já sofre com a fome. Por aqui fica a pergunta: o que deve acontecer com esta nuvem de gafanhotos na Argentina? A população tende a diminuir porque os predadores eles vão consumir esses insetos. Nós iniciamos o inverno na semana passada, então se as temperaturas continuarem dessa forma, a tendência é que esses insetos continuem nesse lugar e aí eles vão finalizar então esse ciclo migratório.